pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, nesse mês de novembro de 2021, o mês inteiro vai ser dedicado às aposentadorias por idade. Então você, mulher ou homem que já aposentou ou que vai aposentar ou que ainda está buscando as informações para verificar se é o melhor momento ou não, assista esse vídeo até o final, porque vai ter muita informação importante. E acompanhe todos os vídeos do canal, que nesse mês de novembro, na quarta-feira tem vídeo específico sobre o assunto e na sexta-feira, sempre ao vivo, eu venho aqui responder as dúvidas de vocês, lá que ficam no chat e também que ficam aqui nos comentários. Então na sexta-feira, ao meio-dia, eu venho ao vivo e na quarta-feira tem vídeo aqui sempre no canal gravado para vocês. Então por que eu voltei nesse tema de aposentadoria por idade? É por causa da quantidade de perguntas que aparecem aqui no canal sobre esse assunto. Então, para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece e como eu sempre acompanho os comentários, eu resolvi então dedicar esse mês inteirinho às aposentadorias por idade. Então, o que acontece? Esse primeiro vídeo a gente vai falar de direito adquirido. E o direito adquirido é quem tem o direito antes da reforma da Previdência, quais requisitos que deveria cumprir e tudo mais, que os requisitos eram mais fáceis de cumprir do que as regras novas da reforma da Previdência. Depois a gente vai falar das regras novas em si, as alterações e tudo mais, que todo ano está tendo alguma alteração, principalmente para as mulheres. Depois a gente vai vir com dicas que você deve observar, os cuidados que você deve tomar. E por fim, as questões do agendamento no site da INSS, teve alteração aí para a gente atualizar e deixar tudo certinho. Então, como eu sempre observo os comentários que constam aqui no canal, vi que ainda tem muita dúvida sobre aposentadoria por idade e a gente ainda não tinha parado para falar especificamente, tão profundamente sobre esse assunto de aposentadoria por idade, principalmente com o chat ao vivo. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que a gente vai falar de direito adquirido, acompanhe os outros vídeos que estão por vir e também acesse na sexta-feira a live para deixar sua dúvida, combinado? Já aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal, porque assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos e não vai esquecer de acompanhar nenhum vídeo novo que eu trago por aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, como falei no começo do vídeo, vamos falar hoje sobre o direito adquirido da aposentadoria por idade. E só se aplica o direito adquirido quem já cumpriu todos os requisitos antes da aprovação da reforma da Previdência. E o que acontece em relação ao direito adquirido? Você precisava ter completado todos os requisitos para aposentar antes de 13 de novembro de 2019, porque após essa data já começou a entrar em vigor a reforma da Previdência. Então você precisava ter completado a idade mínima e o tempo de carência mínimo antes da aprovação da reforma. Se você completou a idade depois ou se completou o tempo de contribuição depois, aí já se aplica as regras novas que a gente vai especificar no próximo vídeo, mas também tem conteúdo aqui no canal já sobre as informações da reforma. E o que acontece em relação ao direito adquirido? As regras que você precisa cumprir são as anteriores à reforma da Previdência, ou seja, o homem aposentava com 65 anos de idade, a mulher com 60 anos de idade e 180 meses de carência para os dois. Não havia exigência de tempo de contribuição. E por que é importante falar isso? Quando teve a alteração da reforma da Previdência, tempo de contribuição e carência se equipararam. Então, se tornaram a mesma coisa praticamente após a reforma da Previdência. Sendo assim, todas as contribuições precisam equivaler a 30 dias de trabalho, ou no mínimo, um salário mínimo. Se você trabalhou um único dia após a reforma da Previdência, aí você precisa complementar a contribuição para que ela equivala no mínimo a um salário mínimo. Se você trabalhou 5 dias num mês depois da reforma da Previdência, você precisa complementar essa contribuição para que ela tenha no mínimo o valor de um salário mínimo. Aí sim vai ser contado para carência e tempo de contribuição. Se ela estiver abaixo do valor de salário mínimo, não conta para nenhum fim. Você perde essa contribuição inteira. Já antes da reforma da Previdência, esses mesmos 5 dias contavam como 5 dias de tempo de contribuição e contavam como um mês inteiro de carência. Não precisava ter a complementação se você fosse empregado. Já se você fosse contribuinte individual, precisava sim complementar. Por isso que antes da reforma da Previdência, isso não fazia tanta diferença para quem era empregado. Contava o tempo de contribuição e contava a carência.
Então, muitas vezes você atingia a carência mínima, mas não atingia o tempo de contribuição, ou atingia tempo de contribuição, mas não atingia a carência mínima. Então, por isso que você precisa fazer esse cálculo para ver se atingiu a carência mínima antes da aprovação da reforma. Porque, como eu falei para vocês, a mulher aposenta com 60 anos de idade, o homem com 65 anos de idade, e os dois precisam ter no mínimo 180 meses de carência para aposentar antes da reforma da Previdência. Desta forma, para você verificar se essa regra é melhor para você, você precisa ver se cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência. Se cumpriu os requisitos, você vai ter que ver se cumpriu os requisitos também após a reforma da Previdência, fazer o cálculo das duas para comparar e assim decidir qual que é que vai te garantir o melhor valor de benefício. Muitas vezes a pessoa tem direito adquirido, mas a regra nova é melhor. E muitas vezes a pessoa pode optar pelas duas e a regra antiga é a melhor. Então você precisa fazer a simulação antes de pedir o benefício para verificar qual que seria realmente o valor da sua aposentadoria. E além da aposentadoria urbana, a gente também tem a aposentadoria rural. Na rural, tem uma redução de 5 anos tanto para as mulheres quanto para os homens. Então a mulher aposenta com 55 de idade, o homem com 60 anos de idade. Mas aí você não precisa provar 180 meses de carência, que é o efetivo pagamento de INSS. Você pode comprovar apenas tempo de trabalho rural, como meeiro, como parceiro, nas suas próprias terras, com a sua família, né? Ou então você pode efetuar o pagamento como trabalhador rural. De qualquer forma, você precisa comprovar tempo de trabalho ali na roça, comprovar os 15 anos necessários, o tempo de carência mínimo, e aí você consegue aposentar por idade com esse redutor de 5 anos. Mas se você for misturar tempo urbano com tempo rural, utilizar os dois para chegar nesse cálculo mínimo, né? Aí você precisa aposentar com as regras da aposentadoria urbana, ainda que misture tempo rural, porque você está usando o tempo urbano junto. Então, é 65 anos de idade homem e 60 anos de idade mulher nessas regras, ok? Então, na aposentadoria urbana, 65 homem, 60 mulher. Na rural, 60 homem, 55 mulher. E na híbrida, 65 homem e 60 anos de idade mulher. Mas como falei para vocês, não só os requisitos são importantes. Você precisa verificar qual que é o valor do benefício que você vai receber. E antes da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por idade era utilizada a média de todas as suas contribuições desde julho de 94, atualizado monetariamente para a data do requerimento, e sobre essa média era aplicada uma alíquota de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, sendo limitados a 100%. Então, se você já tinha os 15 anos mínimos, né, para aposentar, que é muito próximo aí de 180 meses de carência, você já tinha 85% para aplicar sobre essa média das suas contribuições. Então, muitas vezes, essa média de 85% já era melhor do que a regra nova da reforma da Previdência, mas nem sempre. Aí você precisa acompanhar os outros vídeos ou então esperar o vídeo de quarta-feira para tirar essa dúvida. De qualquer forma, era aplicado então uma média de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, limitados a 100% da média. E por fim, ainda podia ser aplicado o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é uma fórmula que utiliza a sua idade, o seu tempo de contribuição e a expectativa de vida. Então, quanto mais idade você tem, quanto mais tempo de contribuição você tem, melhor é o fator previdenciário. Mas o fator previdenciário só é aplicado na aposentadoria por idade se for benéfico para você. Se ele for inferior a 1, 0, alguma coisa, ele vai reduzir a sua média. Então, não aplica fator previdenciário. Agora, se for superior a 1, ele vai aumentar a sua média. Então, se aplica o fator previdenciário. Tem essa opção também. Portanto, na aposentadoria por idade, você precisa, nessa regra de direito adquirido, você vai preocupar mais com a carência, mas se você tiver bastante tempo de contribuição, pode ser que seja interessante você trabalhar também com o tempo de contribuição exclusivamente para aumentar o fator previdenciário. Já na regra da reforma da Previdência, não se aplica fator, a média é totalmente diferente e tem um aumento da idade para as mulheres de forma progressiva. Para os homens não altera essa questão da idade, mas o cálculo do valor do benefício é totalmente diferente e por isso você precisa ver se cumpriu os direitos na regra antiga, se cumpriu os direitos na regra nova,
para fazer a melhor opção entre as duas, caso você tenha direito às duas regras. Em resumo, pessoal, o direito adquirido somente pode ser aplicado se você cumpriu todos os requisitos antes da aprovação da reforma. Se você cumpriu a carência mínima, mas só atingiu a idade depois, aí se aplica a regra da reforma da Previdência. Se você cumpriu a idade antes, mas só cumpriu o tempo de contribuição ou a carência depois da reforma, depois da aprovação da reforma, aí se aplica as regras novas da reforma. Você só pode alegar direito adquirido quando cumpriu tanto a idade quanto a carência mínima, ou seja, os dois requisitos antes de 13 de novembro de 2019. Espero então ter esclarecido essa dúvida e não se esqueça que na sexta-feira eu venho ao vivo respondendo tanto as dúvidas que aparecerem aqui nesse vídeo quanto as que forem feitas no chat, que eu deixo sempre aberto na sexta-feira para vocês, para que eu possa ir respondendo todas as dúvidas ali assim que forem aparecendo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, que assim você fica por dentro de tudo que acontece na Previdência Social e acompanha todas as novidades aqui do canal. Então vejo vocês na sexta-feira no chat ao vivo. Até mais!